Olha, despertar espiritual não é apenas sentir paz não, viu? Não é estar iluminado, viver alegre, achar que você vai conseguir tudo nessa vida. O despertar espiritual muitas vezes é bem complicado assim no início. Porque muitas vezes é um processo profundo, né? E é cheio de desafios, mudança interna, você tem que mudar a forma de você pensar, são confrontos com as nossas próprias sombras, com as nossas crenças, sabe? É sobre aprender a se conhecer de verdade, desapegar de padrões antigos e perceber que a realidade vai muito, mas muito mais além do que vemos, do que tocamos, né? O que poucos falam, na verdade, é o seguinte: os momentos de dúvidas, de sensação de estar sozinho, mesmo rodeado de pessoas, de amigos, sabe? Quando você não está desperto, você acha que o mundo é só material, né? Exige transformação, muita coragem, muita compaixão. Eu não tô querendo assustar ninguém, mas o que eu quero dizer é preparar você para enxergar o despertar espiritual de forma honesta, profunda e libertadora. Por que é libertadora? Porque muda tudo, cara. Só de você saber como que funciona todo esse universo, saber que você é dono da sua vida, que você cria, que você vibra, que tudo que você começa a entender as coisas que foram acontecendo ao longo da sua vida, né? Até agora. E aí você começa a girar de uma outra forma. E esse girar de uma outra forma que tipo você vai ter, realmente você acaba tendo menos amigos, você começa a selecionar mais, né? Você começa a se controlar com as suas palavras. E isso tem um lado bom. O lado bom do despertar espiritual é descobrir a sua verdadeira essência, é conectar com a sua energia, com o universo, perceber que tudo na vida tem um propósito, tudo. O despertar é aprender a viver com mais leveza, amor próprio, compaixão, atraindo experiências e pessoas que realmente ressoam com a sua frequência, né? Você saber manipular essa energia, saber falar assim, não, eu quero trocar essa energia ruim que eu estou vivendo. Você pode fazer isso. Você passa a acreditar, você passa nem a acreditar, você passa a ter certeza que é você que pode mudar o rumo da sua vida a qualquer momento. E esse processo transforma pensamentos, emoções, atitudes, traz clareza, liberdade, uma sensação profunda de plenitude. É diferente você viver só do material. E quando você entende como funciona, por mais que você passe por esse processo doloroso no início, porque você começa a não acreditar naquilo que você está lendo, você começa a não acreditar, eu estou falando por mim, você passa a acreditar, será que isso é verdade? E um segredo, uma dica que eu dou, é você leu, vai lá e aplica. Viu um vídeo? Vai lá e aplica. Porque não adianta você só ler e ficar na dúvida, ou você fazer um curso e ficar na dúvida. Você tem que ir lá e fazer para ter certeza. Então, quando eu comecei a ter o meu primeiro despertar, que foi lá atrás com o professor Hélio Couto, eu duvidava daquilo, mas eu ficava assim, em choque. Eu falava, nossa, como eu nunca ouvi falar disso. Meu Deus, e assim, as explicações dele eram excelentes, porque ele falava e eu ia lá e pesquisava e realmente fazia sentido, porque precisa fazer sentido, né? Se não fizer sentido para você, talvez você não esteja preparado para esse despertar espiritual. A moto passando, né? Eu queria muito conhecer esse lado do despertar espiritual. Eu sempre tive essa vontade de saber, porque eu nunca acreditei que era só uma matéria, que a gente morria e acabava. Existia algo mais, né? E hoje tem a física quântica, a mecânica quântica que vem provando isso, né? Eu gosto muito do Dr. Joe Dispenza, que ele vai na ciência para mostrar o lado espiritual, né? Não só ele, tem muitos, né? O Hélio Couto também. Então, assim, eu acho incrível. Então, a gente é super autorresponsável por tudo que acontece na nossa vida, tanto boas quanto ruins. E aí, quando eu despertei, comecei a despertar, eu ficava muito alegre, mas eu fui colhendo os problemas, eu tive catarse, eu tive muito choro, eu tive muita dúvida. E tem um detalhe, quando você começa a despertar, você acha que, eu vou ficar rico. Não que você não vai, tem um monte de gente que fica, eu pelo menos, eu só pensei no lado material.
Hoje eu já estou no nível de despertar e de encontro com a iluminação, mas é expandir a minha mente, porque eu não quero chegar lá do outro lado e ficar paralisada e voltar para esse planeta. Pode até ser que eu volte para esse planeta, mas que eu volte com a mente mais expandida, né? Mais iluminada. Quanto mais você iluminar, o que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais você se ilumina, mais fácil você cria a sua realidade. E a iluminação é o ápice, eu acho. Eu acho que é tudo, né, cara? Mas é isso, gente. O despertar no início é doloroso. Doloroso porque você tem dúvidas, porque você acha que não acredita naquilo, ou porque você acha que está cometendo um pecado, e quando você começa a tirar o véu dos olhos, você começa já a ficar com os olhos brilhando, você já começa a ficar feliz, e aí você vai chegar um momento que é igual eu tô chegando, que eu cheguei, que você não quer mais só despertar, você quer se iluminar. Quanto mais iluminada a sua mente, porque você vai iluminando a sua mente, né? Quanto mais iluminada a sua mente, aí o resto é consequência, mais cocriação, mais felicidade, mais paz, mais saúde mental. Gente, saúde mental é tudo nessa vida, né? Tem muita gente sofrendo de ansiedade, síndrome do pânico, um monte de doença mental. Então, assim, se ilumina, estuda muito e nunca pare. Esse é o meu recado de hoje e até a próxima.